Bom, vou levantar para que a gente possa ver vocês, né? Trocar, se não na conversa direta agora, trocar olhares, né? Enfim, tá bom, pode. Já está aqui o meu? Já é uma continuidade? Ah, é? Ótimo, tá bom, muito obrigada. Bom, gente, primeiro eu queria... me apresentaram, né, a minha titulação, a minha trajetória acadêmica, mas eu queria falar para vocês o que me moveu para estar aqui. A primeira coisa que me move num convite como esse é a causa da educação infantil. Essa bandeira brasileira, nós temos uma bandeira dentro de nós, né, muitas outras bandeiras, e uma das que eu carrego com maior militância é a bandeira da educação infantil. Eu trabalho numa instituição que é de formação de continuada de professores, professoras. Atualmente, a gente trabalha muito com formação de formadores, e já há quase 10 anos com esse mergulho profundo nas questões relativas à educação infantil, tanto numa dimensão mais política. E eu me sinto muito contemplada com a fala do Gustavo, dessa dimensão da gestão como um ato de cidadania, de cada um levar um compromisso. Então, essa é a bandeira que eu carrego, essa é uma motivação muito grande que me traz aqui. Uma segunda motivação é que eu também sou do interior de Minas. Então, quando eu sou convidada a falar para grupos e a dialogar, na verdade, com grupos que são de cidades de interior, isso traz para mim uma nostalgia muito, muito significativa. Meu coração fica feliz, é como se eu me reencontrasse com os meus conterrâneos, porque de qualquer parte do Brasil, ser do interior tem um jeito de ser, e eu gosto muito de estar aqui. Então, a minha fala é breve, fiz um exercício de ser bastante precisa e espero conseguir fazer isso, mas especialmente de deixar provocações para vocês, contribuir para que vocês tenham uma visão desse cenário mais ampliado, das políticas e da gestão da educação infantil, das conquistas que a gente já teve, né? Nós temos uma década que trouxe muitas conquistas para a educação infantil e também dos desafios que a gente tem que enfrentar em todos esses âmbitos da gestão. Dialogando com o objetivo do seminário, que é debater desafios e prioridades da gestão da educação municipal e regional, com foco na educação infantil. Vamos entender um pouquinho, trocar em miúdos, sobre o que a gente está falando em relação à qualidade. Mas para que a gente fale de algo que é público, que é do outro, que é do todos nós, eu queria convidar vocês a fazer um movimento que eu fiz para começar a pensar na minha fala, que é fazer um movimento mais interno, de se perguntarem: qual é o nosso sonho de educação infantil de qualidade? Imaginem uma cena. O que é uma educação infantil de qualidade para vocês? Onde as crianças estão? Estão dentro de uma sala? Estão fora? Estão perto da natureza? Com quem elas estão? O que elas fazem? Que materiais elas têm acesso? Que sentimentos afloram nela? Que expressão ela tem no olhar? Que expressão ela tem no corpo? Nós estamos falando das crianças brasileiras, das crianças da Paraíba, do Baixo Rio Paraíba. Que sonho nós sonhamos para elas? Queria também convidar vocês a se deslocar um pouquinho do seu sonho e pensar que ele pode se tornar mais que um sonho, mas ele pode se tornar um compromisso. Ou ele já é um compromisso. Porque vocês estarem aqui já revela uma atitude que é maior do que um sonho, né?
Que compromisso é esse que nós carregamos? Porque esse compromisso nos ajuda a pensar no enfrentamento dos desafios. E qual é a nossa luta? Qual é o sentido maior de tudo isso? Por que temos esse compromisso com a infância, com a primeira infância? Por que lutamos? Para que mundo, que tipo de mundo, de sociedade, de humanidade a gente vive? Porque senão parece que a gente vai falar de uma pedagogia que se restringe a uma ideia de professores com alunos, com gestores, com secretários, com a comunidade. Mas que mundo é esse que nós estamos plantando dentro das escolas? Nós estamos ajudando as crianças a nascerem para o mundo, porque nós estamos com elas desde muito pequenas. Que mundo é esse que a gente quer que elas ajudem a construir e a conviver? Em uma dimensão política, social, muito mais ampla, de um mundo amigável, um mundo confiável, um mundo bom e belo para as crianças. E é disso que nós vamos falar, como é que a gente vai operacionalizar, ou como a gente já, no cotidiano, operacionaliza isso. Mas sem endurecer isso. Sabendo que tem algo muito maior, que é de uma dimensão do nosso propósito. É por isso que a gente está aqui. Bom, isso vocês sabem, mas é só um fio para a gente puxar, né? Que a nossa história da educação infantil, ela nos traz uma série de consequências positivas e algumas desafiadoras para que a gente possa lidar com o que acontece hoje. O que acontece hoje é fruto de o que aconteceu ao longo de muitos anos. Nós temos uma educação infantil na educação hoje, mas que nasce na assistência. E que nasce antes da assistência, na luta das mulheres para o mercado de trabalho. Uma ideia de uma educação infantil em que as crianças estarem num lugar seguro, a qualidade da educação infantil estava embasada na segurança das crianças, do atendimento às crianças. E nós fomos migrando para uma compreensão mais ampliada de que as crianças, desde muito pequenas, aliás, desde o útero, elas têm um potencial de aprendizagem muito grande. Hoje a neurociência já diz que os bebês são aqueles que mais aprendem. Nós nunca aprendemos tanto na nossa vida quanto nós fomos bebês. Né? A possibilidade de aprendizagem, a potencialidade de aprendizagem é muito grande até os 3 anos de idade, mas nós tivemos, historicamente, essa compreensão gerou uma decisão política de que a educação infantil deveria sair da assistência e ir para a educação. E nessa migração, a gente um pouco que dissociou duas coisas. Cuidar e educar passaram a ser coisas que, inclusive, no chão da escola, às vezes, são exercidas por pessoas diferentes, por papéis diferentes. Então, a gente foi cindindo aquilo que não tinha jeito de cindir. Porque educar é cuidar, e cuidar é educar. Mas esse é um desafio, quando a gente fala de uma educação de qualidade. O primeiro desafio que a gente precisa, talvez, pensar sobre ele é por que houve essa cisão, quais as consequências dela e como é que a gente pode, numa nova pedagogia, numa nova concepção, retomar algo que é decorrência da nossa história, mas não é algo próprio do sujeito. Quando eu educo, eu cuido. Quando eu cuido, eu educo. E nós estamos parados nessa coisa de que educar e cuidar é indissociável, mas quem foi que disse mesmo que podia ser diferente? E eu estou falando isso, parece uma atitude uma fala que começa muito pedagógica, mas não é não. Porque quando a gente pensa em
quais são os materiais, quais são os profissionais, quais são os espaços e como eles devem ser organizados, as decisões passam por essa concepção. Por muitas outras, mas essa é uma que está muito presente. Bom, nós estamos vivendo um momento, né, desde 2006, que os recursos chegaram à educação infantil. São recursos ainda restritos, mas há recursos. Antes a gente nem tinha isso, então são só 10 anos que a gente tem recursos destinados à educação infantil, mas existe um grande desafio. Como gerir esses recursos, como utilizar esses recursos. E nós temos desde as políticas que investem nos livros didáticos para a educação infantil, nos sistemas apostilados que estão aí tomando conta do nosso país, desde concepções que atendem muito mais às questões que singularizam a primeira infância. A gente vai ter oportunidade de falar isso ao longo do tempo. Eu só estou abrindo, não é, para vocês, nem posso ficar muito tempo nisso. E agora nós temos uma política encorpada nacional, que é o PNE. Que bom, Meta 1, olha que coisa maravilhosa. A gente sai da invisibilidade e vai para a Meta 1. É muita luta, é muita conquista. Não é? Vocês escolheram, gestores escolheram a educação infantil. Então, nós temos agora que entrar nessa vibe, né, como dizem os jovens, do momento, que é tirar proveito desse momento em que a criança pequena tem voz, tem vez, e é hora da gente, cada um no seu papel, dar vez e voz a ela. Então, eu trouxe aqui, a gente vai passar muito rápido, mas algumas questões do cenário atual que eu acho que é importante a gente situar, porque para um formulador de política pública é fundamental saber. Nós temos muitas conquistas. Primeiro, essa questão da visibilidade da criança, a existência de políticas públicas para a primeira infância. Então, nós temos o pró-infantil, nós temos o pró-infância. O pró-infantil chegou aqui na região, há um tempo atrás, que era a qualificação de professores de educação infantil. Algum município se lembra? Não? É um material extremamente importante e ajudou milhares de professores saírem de uma situação de não qualificação mínima. Então, foi muito importante. E o pró-infância? Algum município tem pró-infância aqui? Que é de construção de creches, sim. De CMEIs, sim. Também uma política pública importante, não é? Temos várias outras, eu citei só essas duas. A criação do sistema de garantia de direitos. Então, nós temos uma dimensão mais ampliada de proteção a essa primeira infância. Entendendo a educação infantil dentro de um bojo de políticas que precisa estar articulada. Nesse sentido, nós temos hoje a Rede Nacional Primeira Infância, que atua com planos municipais para a primeira infância. Muito importante a gente fortalecer essa ideia de que a educação da primeira infância é uma ideia que tem que estar coordenada com outras áreas da gestão municipal, né? Então, não só a educação, como uma visão de atendimento à primeira infância mais ampliada. Temos o Fundeb, que traz os recursos, temos ampliação da oferta nas instituições de educação infantil com 4 e 5 anos obrigatório, e temos uma sociedade civil mais mobilizada pela causa, que é um exemplo disso. Bom, eu queria trazer, dentro dessa dimensão das conquistas, 3 mensagens centrais para que a gente pudesse abrir esse seminário pensando quais são as ideias que, a meu ver, né, estou aqui para trazer para vocês um recorte do olhar, são fundamentais na estruturação de políticas e de gestão da educação infantil. Primeiro, que a primeira infância é uma etapa estratégica de formação do ser e das gerações. Gente, não é... E aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas,
Mas aqui a mensagem central é: a educação infantil não é uma educação para o futuro. Ela é uma educação para a criança hoje, porque hoje a criança pode muito e tem que ter direito a um mundo bastante envolvente e mobilizador para ela. A segunda mensagem é a criança como sujeito de direitos, e a terceira é que o direito à educação infantil, o direito da criança e das famílias à educação infantil de qualidade. E eu trouxe alguns pontos só para que a gente possa tratar dessas três mensagens. A primeira mensagem, que é da educação da primeira infância como uma etapa estratégica para a formação de cada um, mas também para a formação de uma geração, e por isso a gente o tempo inteiro diz: não há mais tempo. A criança está crescendo e cresce muito rápido, e perde muito rápido se essa infância não for vivida. Então, gente, o direito de viver a infância é algo fundamental na estruturação de políticas. E esse direito de viver a infância está sendo confundido com, muitas vezes, a falta de acesso aos bens culturais. Por exemplo, a discussão sobre alfabetização. Não é? Que cinde o time, ou a criança brinca, ou a criança se alfabetiza. Cinde o time, não, forma dois times. Ou a criança brinca, ou a criança se alfabetiza. Por que a gente está fazendo esse tipo de construção histórica já? Tem o time que defende o brincar e o time que defende a escola preparatória. A escola de educação infantil, ela fazendo o seu papel de desenvolver de forma sistêmica, orgânica e potente todas essas dimensões da criança, ela vai contribuir para o futuro da criança, certamente, mas não porque ela está de olho só no futuro, mas porque essa criança agora pode aprender muito. Porque cognição não é pensamento. Pensamento é só uma parte da cognição. Corpo é cognição. Afeto é cognição. E é tudo isso que vai fazer com que essa criança possa ser um sujeito hoje muito potente e, portanto, ser potente, formarmos gerações potentes, gerações que aprendem muito. Por que as nossas gerações estão aprendendo tão pouco? Por que aos 6 anos ela está aprendendo tão pouco? Não é porque a gente tem uma educação infantil que não faz o dever de casa da alfabetização no sentido restrito e memorístico e da abordagem curricular ou da abordagem pedagógica. Colocar as crianças para repetir coisas tira delas uma potencialidade imensa. E a neurociência está trazendo isso para a gente toda hora. Observe uma criança brincar, observe ela explorar o mundo, observe ela fazer um trajeto que seja um desafio corporal. Observe como ela vai estar sendo, as suas conexões cerebrais estão sendo fortalecidas. Então, essa é uma mensagem fundamental. Porque se a gente pensa só no futuro, a gente já começa equivocado. E há muitas diretrizes curriculares municipais que dizem preparar a criança para. Criança não quer ser preparada, ela quer viver e viver intensamente. E a nossa função não é prepará-la, mas é dar as condições para que ela viva na sua maior complexidade, esse momento que ela tem. Quer seja um bebê, quer seja uma criança de 3 ou de 5 anos. Vamos para a segunda mensagem, que meu tempo já deve estar acabando. Então, eu trago aqui para vocês, né, alguns dados que a gente tem. Daniel Santos, doutor em economia da USP, com experiência em economia da educação, acredita que a porta do futuro para as crianças mais vulneráveis está trancada pela baixa qualidade da educação que recebem. Segundo ele, em muitos países, a educação infantil beneficia os mais pobres, mas aqui é o contrário.
A pré-escola melhorou, mas as creches não. Nelas, até pode haver uma relação afetuosa no sentido amoroso. Mas quando o professor não sabe responder à curiosidade da criança, ela bate uma parede de gelo, o que gera desestímulo. A capacidade de interação do professor com a criança tem um impacto afetivo, efetivo na sua formação. Mas, infelizmente, a questão não é prioridade nos cursos de pedagogia. Então, isso são alguns olhares, né, que a gente tem, porque não me cabe aqui trazer só o meu olhar, mas múltiplos olhares. Uma boa educação na primeira infância é fundamental, não só para o futuro escolar em si, mas também para o sucesso na vida adulta. Estudamos crianças entre 3 e 4 anos, de famílias de baixa renda. Metade delas frequentou uma boa escola de educação infantil. E a outra metade não foi matriculada em nenhuma instituição nessa idade. Acompanhamos e coletando os dados referentes a essas crianças até elas completarem 40 anos. Descobrimos que aquelas que foram à escola a partir de 3 ou 4 anos tiveram mais sucesso na vida escolar e boa parte delas se formou no ensino médio. Ou seja, não vou ler tudo isso, mas trazer para vocês que discutir a educação infantil na perspectiva da vida presente da criança não significa que nós não temos visão de futuro. Não significa isso. Fazer um currículo para o hoje não significa não estar conectado com o futuro da criança, com o futuro das gerações, em todas as dimensões, de bem-estar, econômica, tudo isso. Mas é preciso que a gente se posicione em relação a isso. Uma segunda mensagem é que a criança é um sujeito de direitos. E essa é uma frase que já está começando a entrar numa lógica do palavrório. Não é? Todo mundo fala isso. Tem aquelas... Aqui no Brasil acontecem essas coisas, né? Tem a frase da moda. Aí, em todas, construir conhecimento foi a frase da moda na década de 90, né? É claro, eu estou aqui brincando um pouquinho com isso, claro que são frases que têm um sentido, mas a gente precisa construir o sentido. Senão, ela é só uma frase, são só palavras ao vento. Então, o que significa, de fato, a criança ser um sujeito de direitos? Ela fica 8 horas com a gente, se a gente tem um CEMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, ela fica 8 horas com a gente. Qual é a hora que ela exerce o direito dela? Essa é uma primeira boa pergunta. Vamos estruturar a rotina. Quem manda na rotina? Quem manda na rotina? Quem estrutura a rotina? Quem é o dono da rotina? Então, se ela é um sujeito de direitos, ela é um sujeito potente e ela é um sujeito que pode, que sabe muito o que ela deseja para a sua vida, por que que a gente ainda tem uma educação pautada na ideia de que quem sabe o que é melhor para a criança é o adulto? Esta é uma questão para a gente colocar. Se, de fato, a cidadania ativa ela está prevista nos currículos, em primeiro lugar, e está exercida no chão da escola, no cotidiano, quando a gente faz a rotina, quando a gente faz o planejamento. Então, aos gestores municipais, aos gestores das instituições, às famílias, qual é a mensagem que a gente quer deixar em termos de estruturação de uma política municipal de educação infantil? A criança precisa, merece ter vez e voz. E ela nos ensina muito. Tem uma relação de dialogicidade aí, que a gente está apenas começando a construir como sociedade. Aprender a ouvir, a escutar as crianças é algo que a gente está apenas começando. E com muitas distorções. Porque ouvir a criança não é fazer tudo o que ela quer.
mas é, de fato, entrar numa relação mais autoritária com ela. Então, no artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a gente já traz propostas pedagógicas que trazem essa dimensão do direito à educação infantil de qualidade, e aqui a gente tem que esse direito se concretiza quando as propostas pedagógicas das instituições, elas articulam conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. Hoje à tarde, quando a gente for falar das práticas de qualidade do projeto Para Lá, Para Cá, eu vou trazer para vocês como é que essas linguagens se efetivam no cotidiano. E direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito. Então, está aqui a lei que nos orienta, já diz, cuidar e educar estão juntos. São, sim, uma unidade para que a gente possa estruturar uma política de educação infantil de qualidade. Então, a dimensão do cuidado, ela não tem menos-valia do que a dimensão de educação, porque, na verdade, elas são complementares dentro da estruturação da política. O direito à participação é uma mensagem importante, então, que agora, na verdade, eu me antecipei a esse slide. Essa é uma questão que a gente está cada vez mais se aproximando e é necessário investir mais. Uma educação infantil de qualidade, há um tempo atrás, do ponto de vista acadêmico, pelo menos, porque ainda é muito presente no cotidiano, era uma educação infantil em que o professor se dedicava a planejar cada momento do dia para oferecer esse momento do dia à criança. Então, a gente está muito ligado a uma prática de que nós temos que planejar atividades, e agora me permitam os formuladores das políticas no âmbito maior, mas eu vou falar daqui do chão da escola. O papel do professor era de planejar várias atividades para que as crianças seguissem a sua orientação. E aí, a ideia de que o adulto sabe o que a criança deve fazer está muito marcada. A lógica da pré-escola, né, que é uma lógica centrada na atividade planejada pelo professor. Nós estamos vivendo uma mudança aí, ainda gradativa, de entrar na lógica da infância. Numa lógica que ajuda a gente a pensar que a qualidade da educação infantil é a qualidade da experiência que a criança tem. Aqui no Brasil, vocês conhecem os indicadores de qualidade da educação infantil, o INDIC, aquele livrinho laranja? Nós temos lá não sei quantos fatores, mais de 100 fatores de qualidade. Na Bélgica, sabem quantos são os indicadores de qualidade da educação infantil? 2. Vou contar para vocês que eu não tenho tempo, mas era uma boa. Pensem aí, se eu tivesse que ter um indicador de qualidade, qual seria? Só 2. 2. Nível de bem-estar. É o primeiro indicador. Não na ordem, tá? Mas é um deles. Quanto de bem-estar que essa criança tem na experiência de educação infantil que ela vivencia todos os dias na escola? Uma criança que só faz o que o outro manda, tem um nível de bem-estar favorável? Não, gente. Não. Ninguém gosta de só fazer o que o outro, por mais amorosidade que esse outro tenha, por mais bem-intenção que esse outro tenha. Então, a lógica da infância vem convidar a criança a participar da organização da rotina, da organização dos espaços, daquilo que ela vai investigar, daquilo que ela vai aprender, porque ela pode, ela sabe isso. E quando uma criança está com bem-estar, tem uma palavrinha que todo mundo diz na educação infantil, que é ludicidade.
E para ter ludicidade, a gente enfeita a educação infantil para ficar colorida, não é verdade? Ludicidade não é nada disso. O estado lúdico é o estado da inteireza. Eu estou em estado lúdico aqui. Vocês eu desconfio, mas eu estou. Porque eu estou inteira aqui, dando o máximo que eu posso, contando a melhor história para vocês. Quando eu estou em estado lúdico, eu estou potencializando ao máximo meus esquemas cerebrais, afetivos, corporais. Então, eu estou aprendendo muito. E a gente estar em estado lúdico exige que a gente esteja numa atividade, ou mental, ou corporal. Por exemplo, agora, poxa, a gente aprende pouco com palestra. Porque eu estou com o corpo travado, não estou podendo ir ali ver um material, ou ir ali tomar um cafezinho, ou escutar a sanfona, eu estou aqui. Não é? Então, na Bélgica, esse bem-estar tem muito a ver com a inteireza da criança. E aí vem, em decorrência, o segundo indicador de qualidade. Nível de participação. Uma criança que está com um alto nível de participação, ela está muito inteira e, portanto, ela está potencialmente aprendendo num nível de potência muito elevado. Muito diferente daquilo que muitas vezes a gente faz. Entra na instituição, o que você está fazendo? Atividade. Atividade é tarefa. Cadê o sentido? Cadê a inteireza? É o que o outro, eu estou fazendo algo que o outro mandou eu fazer. E como eu sou uma criança bem comportada, eu faço. Ou quando eu não sou muito, eu fico, como é que a gente chama? Hiperativa. Vamos parar com essa conversa, né? Porque é só uma mensagem, é só uma provocação. Meu tempo está acabando. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Então, essa é uma ideia que eu acho que já falei bem, que as crianças têm direito a uma vida plena. Uma vida lúdica. Por que o brincar? Por que não dá para estar no time do brincar e do alfabetizar? Porque só tem um jeito de aprender na infância, que é sendo feliz, gente. A dor como aprendizagem é coisa de adulto. As crianças não aprendem porque dói, elas aprendem porque é bom. Então tem que ser bom para elas aprenderem muito. E bom para elas é brincar. Brincar de descobrir qual é a letra que tem aquele som. Olha! Olha! Eu tenho casa e tenho... uma palavra com S com som de C. Com som de S. Casa e... Casa e sapato. Como é que pode? Casa é com S e sapato é com S também? Que milagre é esse? Não é maravilhoso brincar disso? É, para ela é fascinante. E ela gosta de brincar disso desde muito cedo. Então, ela pode, sim, aprender muito sobre letras, sobre números, sobre sistema alfabético, mas desde que seja neste movimento lúdico e pleno de viver a infância. Essas coisas não são uma coisa ou outra. Bom, como meu tempo está acabando, então, essas são as 3 mensagens principais que eu queria trazer para abrir esse encontro e trazer aqui objetivamente para vocês, a professora Glória vai falar mais disso, que nós estamos vivendo num momento muito especial. Ainda não temos a base nacional aprovada no Conselho Nacional, ainda tem uma luta aí, não é? Mas a gente vai vencer e essa base vai ser homologada. E a Base Nacional Curricular, ela já traz essa perspectiva de qualidade e de atendimento à infância que eu trago para vocês com essas 3 mensagens.
os direitos de aprendizagem das crianças, o que a criança tem o direito de aprender na infância, está ligado a verbos que são próprios da infância. O primeiro, o direito de conviver, o direito de brincar, o direito de participar, de explorar, de expressar e de conhecer-se. Vamos pensar que as crianças, elas precisam de um ambiente favorável para exercer esses direitos. É fundamental que isso aconteça. Esse é o nosso papel. Não de dizer a ela tudo o que ela tem que fazer, mas de oferecer as melhores condições para que ela tenha um ambiente rico, potente, para fazer as suas próprias descobertas, tomar as suas próprias decisões também. E, claro, ser guiadas por nós, porque somos os adultos, somos mais experientes, temos mais história. Então, nós temos muitos avanços legais, finalizando, muitos avanços conceituais. Aqui no Nordeste, nós temos a professora Lenir Haddad, que eu convido vocês a lerem os textos dela sobre as lógicas da infância, da pré-escola. Acho que é um texto muito importante, mas temos avanços ainda tímidos na efetivação desses novos paradigmas. Precisamos nos deslocar, gente. O que as crianças precisam hoje não é necessariamente o que nós tivemos. Aliás, uma das coisas que elas mais precisam hoje, que a gente teve, que elas estão perdendo, é o contato da natureza, mas esse fica para o final da tarde. Mas acho que é um convite para que a gente se desloque para essas lógicas e aos gestores, a todos que fazem a gestão da educação, cada um no seu papel, que a gente se sinta desafiado a aproximar os discursos e as práticas. Para isso, é preciso focar em espaços físicos adequados e equipados, atenção diferenciada para creche e pré-escola. Atendimento de bebê não é a mesma coisa que atendimento de 4 e 5, como 4 e 5 não é a mesma coisa que atendimento de fundamental. A qualidade dos profissionais, formação inicial e continuada, propostas pedagógicas compatíveis com as diretrizes e a base, articulação com outras políticas da infância. Estou terminando. Aí, terminei, tá vendo? Posso até botar um ponto aqui. E articulação com outras políticas da infância, entendendo que as políticas de primeira infância, sim, são prioritariamente da educação, mas também são, e é preciso dialogar com a assistência, com a saúde e com todas as outras questões.